Pedro Soares, diretamente aqui do escritório da Vetex em Nova York, para mais um ano, o Varejo Insights, diretamente da NRF, a maior feira de varejo do mundo, aqui para o podcast do Bora Varejo. Essa cobertura de conteúdo aqui é um oferecimento da Tecla T, Stone, Contic, JHSF, Aceleraí, Dax, Omnimedia e Event Software. O kickoff anual do varejo, onde a gente vai acessar conhecimento, grandes apostas, ameaças, para preparar o nosso plano do ano e ajudar o varejista brasileiro. Lembrando que o Bora Varejo é um grande movimento que reúne as marcas para investir na educação do varejo brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, inovação, tecnologia, através de muito conhecimento aplicado para o seu negócio. Então agora bora construir Brasil, aproveitem os episódios, papel e caneta na mão e comece os insights aqui diretamente de Nova York. Fala pessoal, está começando mais um episódio do Bora Varejo diretamente de Nova York, na melhor e maior cobertura da NRF 2026 do Brasil. É Story, é Instagram com Reels, é de tudo para vocês e podcast especial gravado diretamente aqui do nosso QG na Vetex. Eu sou Stefano Willig, host aqui para vocês hoje nesse episódio, e comigo tem o Marlon da Formatar como co-host. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sempre. E queremos agradecer antes os nossos patrocinadores, Aceleraí, Dax, Omnimedia, Invent Software, JHSF, Grupo Contic, Stone, Tecla T e a Nemu, que está aqui hoje representado pelo nosso convidado Martim, certo? Então hoje a gente vai conversar bastante com você sobre o que a gente está vendo na NRF aqui em 2026. E Martim, te apresenta para o pessoal aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Martim, sou fundador e CEO da Nemo. E antes da Nemo eu fui varejista vários anos. A gente chegou a 40 mil clientes, negócio que comecei na faculdade. Depois eu tive uma agência, vendi a agência e aí sim fundei a Nemo. Hoje a gente é uma empresa de software que resolve o problema de atribuição e a gente atende aí grandes varejistas, C&A, Vivara, Nestlé. Mas vai ser um prazer estar falando aqui porque a NRF, a gente está vivendo um momento muito estratégico para o varejo. Essas questões da AI, todo mundo está curioso até. Sim. A gente tem muita gente grande do Brasil que veio. A gente estava falando que, cara, 10% dos 40 mil pessoas que vieram na NRF são brasileiros. A vida toda, desde 2012 que eu estou aqui, essa é a 10ª NRF, nós sempre somos a segunda delegação. Né, perdendo só para os americanos, que são donos da casa, né? Mas, Martim, eu queria fazer uma pergunta, porque você é um cara novo, né? Ou aparentemente novo, né? Porque esse novo e velho é uma questão muito de percepção. Mas você está com que idade hoje? Eu tô com 27 anos. 27 anos. E você falou rapidinho, ó, foi aquilo outro. Puxa, você começou no varejo, que você disse, né? E começou na faculdade esse negócio. O que era esse negócio seu? Então, eu comecei bem cedo e, cara, enquanto fazia engenharia de produção, enquanto, sei lá, meus colegas foram para banco, para consultoria, sim, eu, cara, ralei lá e comecei um e-commerce. Sim. E aí o que aconteceu é a pandemia. Sim. Então, a gente cresceu pra caramba. Então, em pouco tempo se tornou uma empresa que já gerava caixa, assim. Começamos o Bootstrap, e aí tinha, sei lá, umas 12 pessoas, enfim, foi crescendo. E era varejo de? Era moda feminina. Moda feminina. E aí a gente... Então, antes de terminar a faculdade, eu tinha 40 mil clientes. Então, eu comecei cedo, assim. Sim, claro. O cara é de jovem, mas, cara, com essa... Pois intenso, com uma bagagem, né? Porque é com 27 anos. Agora, para fazer essa transição de sair do seu e-commerce para fundar a Nemo, explica para nós isso aí. Cara, então, basicamente, a evolução foi o seguinte. Eu era varejista. E aí, em 2021... veio aquela questão dos cookies da Apple, não sei se vocês lembram. Sim. Então, basicamente, a Apple começou a barrar as coisas de privacidade, falou assim, é danoso para o usuário. Google Chrome também, né? Exatamente. Não tinha mais funcionamento de cookie. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Caiu muito a performance de mídia paga. Então, tipo, CAC foi para as alturas. E aí, bom, isso me acendeu dois alertas. O primeiro eu também comecei uma agência, que, cara, falei assim, cara, tem uma oportunidade aqui também de atender o pessoal de e-commerce que está sofrendo. Sim. E também tinha uma dor muito forte, que era essa dor que começa no tracking e vai para a atribuição. Sim. E eu queria fazer um negócio escalável, porque aí a agência foi crescendo, virou um bom negócio, mas não era escalável. Então, o serviço é difícil escalar, cara. É isso aí. O próprio e-commerce é mais escalável que a agência. Não, totalmente. A margem da agência é muito boa. E aí foi o momento que eu vendi a agência e aí falei, cara, vamos resolver um negócio com software que
Às vezes, pô, demora para tracionar, a gente levantou investimento, tive um CTO, enfim, uma equipe bem sênior aí do mercado. E aí, vamos resolver essa dor de atribuição, porque eu vivi na prática esse negócio. A gente fazia tudo com base em planilhas e não tinha solução avançada do jeito que a gente achava que tinha que ser, que é o padrão americano. Assim. Sim. E hoje a grande dor que tu resolve, por exemplo, é eu conseguir entender que o Stefano comprou esse celular neste e-commerce e eu consigo dizer qual é o canal que foi responsável por aquela venda. Mas isso é uma discussão que a gente vê muito no mercado, né? Como eu não posso mais dizer, no mundo de hoje, que o last click, né? Ou seja, ele veio porque ele viu o anúncio do Google, clicou e comprou. Você não sabe. Que, inclusive, a máxima hoje que a gente escuta é o Google é o maior ladrão de atribuição do mundo, porque todo mundo acha que foi ele o culpado pela venda. Isso. Né? O bom culpado pela venda, porque, na verdade, foi o last click. O cara pesquisou lá, iPhone 17, caiu lá e comprou. É essa dor que tu resolve, tu consegue mostrar? O que tu mostra pro teu cliente hoje? É exatamente isso. Então, de onde que vieram suas vendas? Porque a grande questão é, cara, você vai gastar lá, vai gastar em mídia, sei lá, vai investir... Essa é a Nemo, né? Porque a gente tumultuou aqui só porque a turma está ouvindo. Você vai explicar o que é a Nemo sobre essa dor que você está interferindo. Exatamente. Então, o que a gente responde é de onde vieram as vendas. Então, bom, você está investindo seu dinheiro em mídia lá, às vezes não sabe direito qual que está sendo o retorno, tem agência. E aí a gente rastreia a jornada inteira de compra do cliente, basicamente faz um histórico de por onde ele passou. Sim. E aí, quando o cara faz a venda lá, R$500, por exemplo, a gente consegue saber quais canais merecem ganhar um crédito para eu conseguir, no fim do dia, fazer o cálculo de ROI. Entendi. Retorno sobre investimento. Investir naquela mídia, mas eu preciso dar Perfeito. retorno. Porque também já foi a época de falar assim, cara, eu tenho que investir em branding, em tudo, topo de né? funil, a perder de vista. Cara, esse momento, ainda mais com essa taxa de juros, margem reduzida, você tem que provar valor para tudo que você for fazer. É impossível. Então, enfim, cara, acho que estamos num momento muito legal também com a NRF de mudança de paradigma dessa jornada do consumidor, que está se tornando cada vez mais complexa. Você falou do Google, mas, cara, isso acontece com influenciador, acontece com CRM, acontece com Meta, com TikTok. Sim. E aí o cara, ele basicamente, ele clica no anúncio de Meta, clica no anúncio do TikTok, você acha que ele compra direto? Não, pô, ele vai pesquisar. A minoria vai comprar direto, né? Pô, reclame aqui. Sim. E aí, o que aconteceu aí? Perdeu o rastreamento lá de qual que foi a campanha que trouxe esse cara. Porque você quer investir mais na campanha que trouxe o cara, né? Sim, com certeza. Então, tem um fator que está acontecendo no Brasil, né? E o nosso público está, apesar de nós estarmos aqui em Nova York, em NRF, o Brasil ele sofre muito com várias taxas, independente de tributos, mas custo alto de aluguel, custo alto de energia, custo alto de uma infinidade de coisas, né? E as margens no e-commerce, elas são extremamente pequenas. E uma das coisas que mais cresceu nos últimos 10 anos, vou falar a maior, é exatamente o custo dos cliques. Aquilo que lá no início era mais em conta, então vender na internet fazia todo sentido porque tinha uma margem interessante, então ao invés de eu pagar um aluguel físico, ou então ao invés de eu ter uma equipe que vai demandar custos maiores de forma física, então eu ia para a internet e tudo. Só que hoje, trabalhar no e-commerce no Brasil está mais caro do que trabalhar na loja física, entende? Então, a solução Nemo, vamos falar assim, né? Ou aquilo que você tem como solução, ela ajuda esse empresário a dar conta de medir exatamente onde ele vai gastar com mídia ou onde ele vai realmente colocar todo o seu dinheiro. Porque, de fato, apesar de que já passou a era de a gente colocar todo o dinheiro em ads, etc., mas isso é só na cabeça de quem já é grande e sabe fazer o jogo. Porque 95% do empresário que milita na rede, no e-commerce, não faz essa conta. Ele só está jogando dinheiro e ainda mantendo o clique caríssimo, né? Explica isso para nós. Qual que é, de fato, o grande diferencial da Nemo em relação a essa economia para ajudar na margem desse e-commerce? Perfeito. Então, hoje a gente atende... a gente tem mais de 200 clientes. Uma boa parte disso é pequeno e médio. Ok. Mas a gente
tá focado agora no grande. Ok. Então é onde, cara, qualquer 2% que a gente consegue melhorar ali representa Claro. um caminhão de dinheiro Claro. pro pessoal. E a gente tem trabalhado muito com também empresas que já têm muita coisa in-house. Porque Tá. a gente está num momento em que também as empresas querem ter A própria zero equipe. party, first party data Exatamente. delas. Exato. E basicamente a gente atua com isso, até explicando um pouquinho, a gente faz essa coleta. É uma coleta que ela respeita a LGPD. Então ela não fere a Tá. LGPD e com isso ela não tem bloqueios. Então a gente passa pelos usuários da Apple, por exemplo, sem ferir a LGPD. Por quê? Porque são cookies primários. Sim. São dados que não são compartilhados com ninguém. Ok. E aí essa é a premissa. Você pode coletar os cookies, tipo navegação do site. Você pode. Sim. O que não pode é o Facebook compartilhando seu interesse em pet shop Ok. para você... Vai começar a ser bombardeado. O tempo todo. Remarketing. E aí, estão falando sobre essa alocação de investimento. Você tendo esses dados confiáveis, aí a gente tem como que a gente vai alocar esse investimento. Porque o empresário varejista ele está pensando o seguinte, eu posso botar meu dinheiro aqui em mídia, que aí eu vou ter o meu mix de mídia, posso colocar no marketplace, e aí o marketplace tem 12% a, sei lá, 19% de taxa. Então estamos falando aí de um retorno. Na verdade é 18 a 22, a média. 18 a 22? É. Mas enfim. Então, cara, se fosse 12 a 19, estamos falando, cara, 5 a 8 vezes retorno sobre investimento. Você vai estar pagando essa taxa. Sim. 12% está falando um retorno de 8 vezes sobre o dinheiro que você está botando ali no marketplace. E na mídia paga é menor esse retorno. Geralmente a gente, cara, vê 5. Sim. Aí depende um pouco do cliente. A questão é, cara, como que você espreme essa laranja? Por quê? Você precisa escalar. Então, cara, a mídia tem um papel muito importante no e-commerce. Sim. Então, cara, e ainda a gente fala, cara, de promoção. Às vezes tem que ficar dando promoção, isso come pra caramba a margem. Sim. E a gente precisa saber exato como que eu vou investir esse negócio. E aí, quando a gente está falando de last click, Sim. o problema do last click é que ele está pegando quem chutou pro gol. Sim. Ele não tá entendendo que foi um trabalho Qual de foi o time. jogo todo? Pô, teve o zagueiro lá que, enfim, passou o goleiro pro que chutou lá volante. atrás, Exatamente. começou a bola. Não, ele não tem essa ideia. Exatamente. E aí, com essa analogia, a gente precisa construir essa jornada do consumidor, que o cara não tá pronto para comprar sempre. E aí, o last click, o que ele tá fazendo? Cara, ele tá chutando pro gol. Mas uma hora, acaba seu público que já tá pronto para comprar. Geralmente, tem 3% que tá pronto para comprar. Sim. E você precisa investir em topo e meio de funil. Sim. Que é basicamente falar, eu vou voltar Jogar uma etapa dinheiro. antes. Consideração ou topo de funil. Só que como que é feito isso hoje no mercado se todo mundo usa o last click? Vou investir numa campanha de branding. Qual que é a métrica? Alcance. Vou investir numa campanha ali de meio de funil. Qual que é a métrica? Impressões e cliques. Só que como que você sabe se esse cara que clicou no seu site comprou? É isso que a gente faz. Perfeito. Então, no fim do dia, tem que ser ROI também. Sim. O CFO tá pressionando Sim. todo mundo de marketing para falar assim, cara, isso tem que dar ROI, tem que comprovar. Então, a gente tem modelos que fazem isso. Você tendo a jornada inteira de compra, então, cara, o cara passou ali pelo início no TikTok, depois ele passou por Meta, depois ele passou, sei lá, pelo influenciador, pelo Google e às vezes terminou direct. O last click aqui é direct. Sim. Ou Google, o que você faz com essa informação? Porque muitas vezes já está saturado ali, você já está gastando o máximo que você está em search lá, em pesquisa. Sim. Então você precisa Qual o caminho que saber... fez pra trás? Exato, porque você precisa investir na campanha. Cara, essa campanha de meta que está gerando desejo. Sim. Cara, é aí que você vai botar o seu Dinheiro uma todo. boa parte do Não. orçamento, porque isso vai ampliar o seu Google. Sim. E o seu Google que tem o ROAS lá absurdo, que você sabe que é o mais rentável, mas você não consegue gastar o seu dinheiro. Então, se você investir na campanha certa, a média de todo o seu funil vai ser mais rentável. Sim, E o que a gente quer é aumentar Dinheiro. esse ROAS. Exatamente. Aumentando esse ROAS, cara, aí você pode gastar mais, vai comer um pouco desse ROAS, mas tá bom porque você está vendendo mais. Sim. Ou você mantém aí, bota na última linha. A gente teve cliente que baixou 15% do custo de mídia, bota lá essa Bota lá grana embaixo. aí, 60, 100 pau, Exato, 200. que é, na realidade, hoje a grande maioria dos grandes que precisam de justificar até mesmo para os acionistas a distribuição, porque senão não vai. Essa é a Exatamente. grande, tá? E Agora- a gente consegue dizer que dentro desses últimos 12 meses, da última NRF para cá,
a jornada ela tem ficado mais complexa ainda. E aí agora a gente, linkado a essa pergunta, vindo agora a novidade que o Google apresentou, né, que é o protocolo para os agentes de comércio, né, vai ficar mais complexo ainda essa jornada. E aí, como que a gente vai conseguir fazer também, aonde que entra agora a jogada da atribuição nesse novo cenário também? Mais complexo. Porque, ó, vamos pensar ano passado, o que teve de interessante? TikTok Shop veio no Brasil. E aí, isso por que é revolucionário? Porque o brasileiro tá viciadaço em TikTok. Sim. Tem até dados que o pessoal mais velho também. E eles conseguem comprar direto na plataforma. Sim. Então, tipo, scrolla, compra. Exato. Então, descobriu e comprou tudo na mesma hora. Isso. Exato. Então, começa a ver essa questão de mudança de paradigma. Isso. Cara, se tá todo mundo indo no TikTok, já começa a ficar mais complexo. Sim. E, sei lá, compara na pandemia. Na pandemia, todo mundo precisava comprar, clicou no anúncio de meta e comprou. Agora ninguém mais confia. Você viu um anúncio do Instagram, você desconfia. Pô, se não é da Amazon, do Meli, Exato. eu vou pesquisar 50 vezes essa marca antes de comprar. Isso aconteceu comigo. Tava comprando sofá. Pô, nunca que eu vou comprar um negócio TV, online. Sim. E aí, com isso ficando mais complexo, fica mais difícil de saber. Porque aquela UTM, Sim. que é aquela tagzinha que fala da campanha, qual que é o canal, ela se perde. Sim. O influenciador, por exemplo, isso acontece muito. E aí, falando de AI, né? Que acho que isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque a gente viu o ChatGPT crescendo muito. Sim. E a gente tem visto que, assim, olhando para Last Click, o ChatGPT ainda é em torno de, 0,2%, 0,5% das vendas. Muito pequeno. Beleza, pequeno. Mas o ChatGPT já está presente na jornada? Sim. Em toda, a gente quase. tem visto clientes com 8 a 10% das vendas. Em algum ponto da jornada tinha ChatGPT. Isso estamos falando só das vendas rastreadas com essa UTM do ChatGPT. Imagina só as pessoas que pesquisaram e viram a resposta, mas não clicaram lá no link dentro da plataforma. Foram direto no Google. Então, a questão é, a AI está presente no padrão. Será que ela é o grande diferencial que faz o cara comprar? Ainda não. Mas será. Tem que ficar de olho. Não. Quero ver daqui a um ano, quanto que vai ser essa porcentagem de pessoas. Olha, eu vou te falar o seguinte, tá, Martim? Eu caminhando esses anos todos de NRF e vendo a revolução, né? Eu repito isso toda vez. Eu cheguei aqui com BlackBerry em 2012, e escutei na própria NRF de 2013 o Zuck falando o seguinte: compramos o WhatsApp e a ferramenta será a maior ferramenta de comunicação, venda, etc. da humanidade. E aí começou toda a saga de criar aplicativo, etc. E viemos vendo essa transformação rápida. Quando você fala assim, olha, a jornada de compra ainda tem alguns sinais, tem poucos sinais de ter passado pela AI, e isso nós estamos falando que de um ano para cá, né? Eu falo que a velocidade de 2013 a 2016 de todos os aplicativos e do smartphone vendendo através da palma da mão, onde nasceu o showroomer, toda a omnicanalidade, etc., isso foi 3 anos. Com a IA, eu não acho que isso vai durar 3 anos. Pelo contrário, do ano passado para cá, a OpenAI, o ChatGPT em janeiro de 2013, não era o 4, era 4, tinha acabado, ele estava com um delay de 6 meses em relação a informações. No meio do ano, ele já tinha ultrapassado, ele já estava fazendo projeções em termos de informação. Então, ele já tinha tudo e já estava projetando. Hoje, nós já estamos falando de um computador, um supercomputador Google, um super pensamento de N naturezas da inteligência. Então, a revolução que vai acontecer neste ano de 2026 em relação à utilização dos agentes, né? Porque a palavra da vez e a reflexão da NRF 2026 está sendo os agentes de IA na jornada de compra. Então, a partir disso, eu vou só perguntar para o meu agente ou para a minha ferramenta. Ou seja, vai ficar extremamente complexo. Vai ficar fácil talvez de mapear. Falando, da onde veio? Veio da ferramenta, veio do agente X. Né? Ok, mas como que está preparada, né, toda essa base, essa cadeia? E aí, linkando isso tudo que o Stefano
começou a trazer, que é a UCP do Google, que lançou o protocolo. Como é que você faz, como é que você analisa essa grande jogada da Google com o UCP frente a essa discussão toda nossa aqui da revolução dos agentes, da usabilidade dos agentes e da nova jornada de compra desse consumidor que nós consumidores estamos fazendo, e a Nemo? Boa. Vou falar primeiro do cenário, né? O cenário é o seguinte, a gente está muito no... Isso é uma questão de timing. Pode ser que daqui a um mês já seja Mudou diferente. tudo. É o que nós estamos falando. The Next Now. Um dia de cada vez, meu. O nome da feira é esse. The Next Now. É um dia de cada vez. Então, o futuro é agora, né? E amanhã a gente pensa amanhã. Vamos pensar hoje com o que a gente tem hoje. É isso aí. Mas a grande questão é o seguinte. Até ontem, né? Pré-NRF, o que era? Era o OpenAI, que cresceu pra caramba, ChatGPT no Brasil, enfim. E aí eles integraram com a Stripe e a grande questão é, cara... O cara vai comprar direto na AI. Então, você já fecha esse loop, igual a questão do TikTok, só que com AI. Sim. E aí, o que o Google lançou agora? O UCP, basicamente, ele vai unificar tanto a parte de produtos quanto a parte de checkout. Então, ele está dando uma infraestrutura para as pessoas construírem essa base de agentes. Então, é quase que, tipo, sei lá, esse open source, essa base, realmente para as pessoas. É como se fosse essa API, que é para as pessoas construírem. Mundo. E por que isso é revolucionário? Porque enquanto na OpenAI você estava ali só, sei lá, Shopify, Stripe, cada um vai poder construir essa infraestrutura sua própria base, em cima da base da Google. Da base do Google. E o que a base do Google tem? Todo o catálogo de produtos, porque eles têm o Google Shopping. Sim. Então, isso vai, democratizar, aumentar o leque de produtos que vão estar live para isso, absurdamente. Aí tem aquela grande pergunta, porque todo mundo que está no e-commerce quer saber, cara, será que a AI vai priorizar quem paga mais ou o melhor produto para o cliente? Só que não adianta melhor produto para o cliente se ele só tem uma seleção de produtos limitada. Exato. Então, a gente está falando sobre, cara, a democratização disso. Agora, quanto tempo vai demorar para toda a jornada de compra do e-commerce isso ter um impacto significativo? A gente não sabe. Eu sou um pouco cético com aquelas frases fatalistas. Pô, vai morrer o varejista? Vai morrer o e-commerce? Cara, a loja física ainda existe, é super importante. Estamos falando de canal. Isso. Mas a questão é, se isso for revolucionar o e-commerce, para onde vai? E isso é um milestone importante, essa questão do Google. E também a questão de pagamentos, cara. Integrar, porque não é todo mundo que vai migrar para Stripe, quem está na Cielo, na Pagar-me. Isso. Não vai. É igual trocar de contador. Você troca, mas vai devagar, né? É isso. E o custo de estudo, trocar de sistema, imagina. Exatamente. Não vai. Cara, talvez tu tenha uma informação lá, como tu traqueia e faz todo esse bem bolado em relação aos canais, né? Qual canal tu costuma ver que de fato gera desejo, mas que ele não ganha a devida fama que deveria ter, sabe? Cara, a gente teve um case... Assim, eu diria que o que mais gera desejo é Meta, tá? Certo. É o Instagram. Sim. Mas a gente vê que o TikTok tem muito potencial. E é um potencial que ele precisa de mensuração. Então, a gente teve um case lá no Fórum E-Commerce que ele tava... Cara, 6% das vendas no Last Click eram TikTok. Eu falava assim, cara, nem sei se vende muito, trazia sessão. Mas, cara, ele descobriu que 36% das vendas no First Click tinham origem TikTok. Então, o cara ele começava ali, 1/3 das pessoas conhecia pelo TikTok e comprava por outro canal. E aí, eles conseguiram ver pela nossa plataforma. Então, o cara ele estava num momento que ele estava quase desinvestindo em TikTok, viu lá na Nemo, falou assim, cara, vamos investir? Vamos. Aumentou o investimento, cresceu pra caramba o e-commerce. Era e-commerce pequeno, médio, tá? Saiu de 150 para 600 mil. Mas aí, cara, isso acontece com grandes marcas. Sim. Só que o que acontece? Às vezes a marca ela tem um budget já até que significativo para TikTok, só que não consegue provar isso. E aí, se você souber utilizar essa atribuição, é basicamente falar assim, eu vou fazer o TikTok dar resultado. Ele vai parar de ser aquele budget que fica, cara, que ninguém acredita, que o CFO não acredita, que fica tendo que se provar, e ele se torna parte da estratégia da empresa. E a gente lançou um modelo agora, que chama Cadeias de Markov, que é bem avançado, que ele calcula o efeito de remoção de um canal, tá? E fala assim, se eu não tivesse TikTok, quantas vendas eu teria? Cara, se não mudar nada, corta.
Agora, se trouxe ali, cara, uma Sim. parte das vendas, você vai querer investir mais nessas coisas. Sim. E aí isso aconteceu, por exemplo, com a WePink da Virgínia, Sim. não especificamente no TikTok, mas com Meta. Que era o seguinte, a Virgínia vendia pra caramba, né? Todo mundo sabe. E a Meta pegava crédito por essas vendas. Então o gerenciador de anúncios ficava super inflacionado. Falava que 70% das vendas vinha da Meta, mas eles viam lá no Last Click 5% das vendas. Então eles falavam assim, cara, tem coisa estranha aí. Só que teve uma vez que caiu o cartão de crédito deles, cortou Meta, sem querer, por 2, 3 dias. Caiu pra caramba as vendas. Então eles mediram esse efeito de remoção Pelo na cartão. prática. E eles viram assim, cara, então é importante, a gente só não sabe quanto. E aí o que a gente fez? A gente falando dessa questão do topo de funil, a gente sinalizou quais eram as campanhas de Meta que davam retorno e quais não. Vocês atuaram direto na WePink? Direto. E aí, com isso, eles conseguiram investir certo. O que aconteceu? Eles conseguiram trazer público novo, não só ficar naquela base da Virgínia, Sim. e com isso amplificar o potencial de venda da Virgínia, que já era muito... já era grande. É um canhão aquilo. Sim, Só que trazendo esse público novo de mídia paga mesmo, eles conseguiram amplificar, bateram lá mais de 100 milhões na Black Friday de 2024. Muito bom. Então, cara, eu vejo que tem muito potencial nesse assunto, porque estamos falando de... Os custos da Meta estão 12% mais caros esse ano. Sim. A jornada está cada vez mais complexa. Sim. Cara, e o e-commerce está ganhando relevância ainda, está crescendo. E no Brasil, nós ainda temos um potencial gigante proporcionalmente à quantidade de gente que consome no mundo, mas principalmente na China. Olhando a quantidade de consumo através do e-commerce na China e o consumo no Brasil. Nós estamos infinitamente pequenos ainda e com potencial de consumidor, né? Muito bem, muito obrigado, tá? Martim, obrigado por todo o esclarecimento, por todo o funcionamento que a gente conseguiu entender, pelas informações também que são muito úteis. Acho que você, varejista que está nos vendo aqui, pensa aí na sua estrutura, na sua empresa, como é que estão os seus canais de aquisição, se você já não está vendo aí algumas coisas de maneira torta, né? Com algum ponto cego. O Martim mostrou casos práticos aqui de pessoas que estavam quase removendo o budget de algum canal e aquele canal justamente foi o canal que fez a empresa quadruplicar, triplicar de tamanho. Tá? Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, @BoraVarejo. Não deixem de curtir todos os nossos comentários lá, nossos conteúdos. Mandem para os seus amigos. Marlon, manda o @, aí. Marlon Rocha. @Stefano.Willig. @Martim.Lemos. E a LinkedIn também. E a Nemo. Use use.nemo. Perfeito. Muito bem. Um abraço a todos vocês. Valeu. Valeu. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.